Na quinta-feira nós lemos a aula de Srilacharya Maharaj, a aula do dia 27 de janeiro de 2020, parte 5. Vamos continuar então. Agora o título da aula é Prosperar espiritualmente. Sua Divina Graça, o Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula, a parte 6, né? É traduzida do Bengali. Então ele falou para os bengalis, em Bengali, essa aula. E aí ele começa falando. Então ele fala, quantos dias você vai estar aqui neste mundo? Um dia você vai embora. Vejo que ao longo dos últimos anos, muitas pessoas foram embora. Recebo notícias de tantas pessoas. Este Prabhu partiu, aquele Prabhu partiu. Essa pessoa não pode ser vista. Pergunto onde ele está e eles dizem que ele deixou seu corpo. Todos os dias, milhares e milhares de almas diva entregam o seu corpo a todos os dias. Então, Srilacharya Maharaj aqui está falando sobre as pessoas. Todo dia tem milhares e milhares e milhares de almas que abandonam o corpo. Seres humanos, animais, plantas, árvores. Ninguém é eterno no mundo material. O corpo não é eterno. Mas nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então não temos que nos preocupar com o corpo. Não somos o corpo. Todo mundo só foca a sua energia no corpo. Toda a energia gasta praticamente durante o dia, toda a energia que você tem, você foca no teu corpo ou no corpo dos outros. Mas nós não somos o corpo, nem os outros são o corpo. Nós somos a alma e os outros também são a alma. Nós temos que saber 3 coisas, basicamente. Sambandha Gyana, Abhideya e Prayojana. O que quer dizer isso? Sambandha Gyana é quem eu sou, porque eu estou aqui, porque um sofre mais do que o outro, porque eu estou nesse corpo, porque estou no Brasil. Isso é Sambandha Gyana. Prayojana é a meta última da vida. Qual a meta última da vida? A meta última da vida é prema, amor puro por Deus. E outra coisa importante é a Abhideya, como chegar nessa meta última da vida. Então vamos continuar aqui a leitura de Srilacharya Maharaj. Então ele está falando que todos vão abandonar esse corpo. Ele recebe notícia o tempo todo de um foi embora, o outro abandonou o corpo, o outro abandonou o corpo. Todos chegam ao Senhor? É a pergunta que ele faz. Todo mundo que abandonou o corpo vai chegar ao Senhor Supremo? Na próxima vida não voltará mais para o mundo material? Claro que não. Aí ele fala, conte-me, você tem este corpo humano agora, mas há alguma dúvida se você terá um corpo humano novamente ou não depois disso, depois dessa vida? Você colhe o que plantou. Você pode ver o exemplo de Bharati Maharaj.
ele foi um grande rei, Bharati Maharaj, mas porque ele estava pensando em um servo, em um animal, no momento da morte, ele nasceu como um servo, como um animal, em sua próxima vida. Então, Srila Maharaj está falando aqui, nós vamos colher o que plantamos. Se você faz mal para os outros, e quando eu digo os outros, não é somente o ser humano, os animais, as plantas, todos. Se você colabora com a matança de animais, você come carne, você come ovo, e carne é tudo. Carne é peixe, carne é frango, carne de porco, carne de vaca, todo tipo de carne. Se você colabora com a matança de animais, se você come ovo, qualquer tipo de carne, você vai ter a reação sobre isso. Porque o animal sofreu muito. Você não tinha o direito de tirar a vida do animal, colaborar com a vida, com a morte do animal, para você desfrutar da carne dele. Então, todo esse sofrimento que você causou para os animais, que você colaborou com a morte, imagina uma pessoa que come carne todo dia, ou que não seja todo dia, mas sempre come carne, durante anos e anos e anos e anos e anos. Quanto sofrimento ela causou? E isso vai ficar por isso mesmo? Não, não vai. Todo esse sofrimento que você causou virá para você nas próximas vidas. Da mesma forma, se você deixou alguém feliz, alguém que eu digo também não é somente ser humano, são todos. Se você deixou alguém feliz, você terá felicidade na próxima vida, nas próximas vidas. Então você planta e você colhe o que você plantou. E também, se você servir Deus nessa vida, na próxima vida, nas próximas vidas, você continuará a servir Deus. Você terá um corpo mais apropriado para servir Deus. Você nascerá num local mais próprio para servir Deus. O lugar mais apropriado para servir Deus é o planeta Terra. As Escrituras falam isso. Não há nenhum lugar mais próprio para servir Deus do que a Terra. E o corpo humano é o melhor corpo para servir Deus. Não é de um animal, não é de uma planta, não é de ninguém. Nem os semideuses têm um corpo melhor do que o ser humano para servir Deus. Os semideuses queriam ter um corpo humano. O Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, Ganesha, Durga, Kali, Brahma, enfim, todos os 330 milhões de semideuses. Existem 330 milhões de semideuses. Todos eles queriam ter um corpo humano, porque o corpo humano é o corpo melhor para servir Deus. E estando no corpo humano, a classe que você é mais favorável de servir Deus, nem é o muito rico e nem é o muito pobre, é a classe média. Porque o muito rico, ele está desfrutando o tempo todo, ele não pensa em Deus. O pobre pensa em Deus somente para tirá-lo da miséria. Ele está sofrendo tanto que ele não consegue pensar em Deus. Então a classe média, né, é a melhor corpo é o ser humano, melhor planeta, planeta Terra, a melhor classe social é a classe média. E aí, se você servir Deus, você adquirirá um corpo na próxima vida mais propício para servir Deus. De repente, você nasce numa família de devotos já. De repente, você nasce num vilarejo da Índia. Não sabemos. Depende do que vamos fazer. Depende da intensidade do serviço. Então, tem 3 coisas que vão direcionar nós para algum corpo na próxima vida. Porque nós vamos ter um corpo. A alma não fica sem corpo.
Até o fantasma tem um corpo de fantasma. Todo mundo tem corpo. Fantasma tem um corpo sutil, constituído de ar e éter. O ser humano tem um corpo mais grosseiro, constituído de terra e água. São 5 elementos grosseiros e 3 sutis. Os grosseiros são terra, água, ar, fogo e éter. E os sutis é o intelecto, a mente e o ego. Então, todo mundo tem um corpo. E se você for para o mundo transcendental, você vai ter um corpo transcendental lá. A alma não fica sem corpo, ela sempre tem um corpo. Mas o corpo que você vai adquirir depende do que você faz. Krishna fala no Bhagavad Gita: se você servir os semideuses, você pode ir morar com eles nos planos celestiais. Se você servir os fantasmas, oferecer incenso, velas, frutas, comida, como o shintoísmo, como várias e várias filosofias que adoram fantasmas, adoram almas que estão num corpo sutil, mas aqui no plano material, você vai se tornar um deles. Se você continuar a desfrutar dos sentidos, continuar a querer a desfrutar dos sentidos, você voltará num corpo aqui no mundo material. E se você servir Deus, você poderá, se você se render totalmente a Deus, você poderá viver com Ele no mundo transcendental. Então, nós escolhemos o que queremos. Depende da atividade que nós tivermos, teremos um corpo na próxima vida. E aqui no mundo material, se você for uma pessoa má, se você fizer os outros sofrerem, você pode ir para os planos infernais, não é somente aqui na Terra. Tem planos infernais, que há muito sofrimento lá. Se você fez tanto mal para tanta gente, não vai ter um corpo aqui na Terra que você vai conseguir cumprir todo esse mal que você fez. E aí você vai para os planos infernais, mas não é eterno. Quando você pagar esse karma ruim, você voltará para a Terra. Da mesma forma, aquela pessoa que deixou muita gente feliz, ela fez o bem, ela deixou muita gente feliz. Fez o bem temporário, fez o bem para o corpo de tantas pessoas, tantos animais, tantas plantas. De repente não tem um corpo no mundo, aqui na Terra, que a pessoa vai poder ganhar toda essa felicidade que ela causou para os outros. Então ela vai para o plano celestial, mas também não é eterno. Quando acabar esse karma bom, volta para a Terra. O único lugar que a alma vai chegar lá e ficar eternamente é o plano transcendental. Mas para chegar lá, temos que servir Deus. Temos que servir as outras almas, porque todo mundo tem alma. Se você faz algo para o corpo do outro, para o corpo do animal, para o corpo do outro, você vai ganhar um resultado temporário. Agora, ninguém é o corpo, todos nós somos a alma. Se você fizer algo para a alma, você vai ganhar algo eterno. E você poderá ir viver eternamente com Deus no mundo transcendental. Por exemplo, você pode ajudar um animal espiritualmente, você pode ajudar um animal, a alma do animal, não o animal em si, mas a alma que está lá dentro do animal, claro que pode. Você pode oferecer água para Deus e dar água para o animal tomar. Você pode oferecer uma fruta para Deus e dar essa fruta para o animal comer. Então a fruta que ele está comendo não é somente o alimento do corpo dele, como uma comida normal, é o alimento da alma. Se você oferecer para Deus antes, é o alimento da alma também. Então você pode ajudar o animal, você pode ajudar o seu passarinho, você pode ajudar a planta que você tanto gosta, ofereça água para Deus e dê para a planta, regue a planta com água que foi oferecida para Deus. Você está salvando a alma, você está beneficiando a alma daquela planta. É uma concepção diferente, bem diferente do que todo mundo conhece.
Então temos que servir Deus. O serviço a Deus é supremo. Depende do que você faz, você vai adquirir um corpo. E no momento da morte, no momento que você abandonar esse corpo, em que você vai pensar? Você vai pensar normalmente no que você fez a vida inteira. Não tem como pensar em Deus se você não pensou em Deus a vida inteira. Como que você vai pensar em Deus no momento da morte se você não pensou em Deus a vida inteira? E a partir do que você pensar no momento que você abandonar o corpo, você vai adquirir um corpo na próxima vida. É assim que as Escrituras dizem. Então, temos que plantar o bem para colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você serve Deus, você vai colher a fortuna espiritual, que é o mais elevado que existe. Porque o bem e o mal vai te trazer para o mundo material. Mas, se você ganhar fortuna espiritual, você pode, se você se entregar a Deus, você pode não voltar nunca mais no plano material. O plano transcendental não tem sofrimento. E não só isso, o plano transcendental é alegria o tempo todo. Quem não quer ser alegre, feliz o tempo todo? Só existe isso lá, no mundo transcendental. Agora, se você já atingir a rendição total a Deus aqui, nesse plano na Terra, você pode sim, mesmo vivendo aqui na Terra, você ser feliz o tempo todo. Mas a alma só é feliz servindo Deus. Nada material vai satisfazer a alma. Nenhuma coisa material satisfaz a alma. Somente o serviço a Deus. Então, aquele que serve Deus o dia inteiro, mesmo aqui na Terra, ele está feliz. Independente do que aconteça com o corpo dele. Independente com o que aconteça com o país que ele mora. Independente com o que aconteça com o mundo. Ele está feliz. Porque ele está servindo Deus. E ele sabe que ele não é o corpo, ele é a alma. Não importa se ele está doente, não importa se ele tem alguém incomodando ele, não importa, ele está servindo Deus, ele está feliz. E no mundo transcendental, todos que estão lá servem Deus o dia inteiro. E são felizes o dia inteiro, por quê? Porque servem Deus o dia inteiro. Esse é o mundo transcendental. Então, nós podemos escolher o que queremos. Queremos ir para lá, para o mundo transcendental? Vamos ter que nos entregar a Deus. Se você renunciar a tudo, você quer a renúncia, você fala, não quero prejudicar ninguém, quero renunciar a tudo. Vou morar num sítio, não vou ver ninguém, não quero mais ver ninguém. Você renunciou a tudo, inclusive a Deus. Você vai para um plano que a alma não tem consciência. Todo mundo aqui conhece como Nirvana, o estado do nada. Mas o nome é Brahma Loka, Brahma Jyoti. Esse é o plano da renúncia total. Ou você volta para o mundo material, no ciclo de reencarnações, se você quiser desfrutar. E aí você vai cumprir o karma e vai voltar para o mundo material. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher, vou servir Deus ou não vou servir Deus. E aqui o devoto, quando ele pensou no momento da morte no animal, como foi falado aqui, ele voltou, ele reencarnou como animal, naquela espécie que ele pensou naquele momento. Tem toda a história por trás disso, mas não é o momento agora de explicar essa história. O importante é que vamos ser o que pensarmos no momento da morte. Vamos continuar a leitura aqui. Então, esse caso aí do devoto, do rei Bharati Maharaj, ele voltou como servo, né, como animal. Ele nasceu como um servo em sua próxima vida. Então, você tem este corpo agora,
Mas, se você vive se preocupando com coisas materiais, se preocupando com comida, então, o que será de você? Os gatos também têm uma família material. Os cães também têm uma família material. As vacas também têm uma família material. As cabras também têm uma família material. Todos eles vivem vidas materiais. E você também vive esta vida absorto em assuntos familiares materiais. Quantas famílias nós já tivemos? Os Vedas, as Escrituras falam, já fomos animais, todos os animais, aquáticos, terrestres, animais que voam. Já fomos plantas, todas as plantas. Já fomos árvores, todas as espécies de árvore. Já fomos insetos. Já fomos répteis. Já fomos tudo. Quantas famílias e famílias e famílias nós tivemos antes de reencarnar como ser humano? E agora continuamos a ter uma família. Nós comíamos também nas outras espécies. E tem pessoa que só pensa na comida. Ela está no corpo humano, mas ela vive uma vida de animal. Ela só pensa em coisas animais, que um animal também pensa. O animal pensa onde ele vai dormir. O ser humano quer comprar uma casa, ele quer alugar a casa, ele tem que ter um lugar para dormir. O animal, ele pensa onde ele vai comer. O ser humano também, alguns só pensam em comer. Ele vive para comer, ele não come para viver. O animal tem que procriar para perpetuar a espécie. E alguns seres humanos pensam o dia inteiro em procriar. E o animal tem que se defender. E alguns seres humanos vivem o dia inteiro com medo, tentando se defender do ladrão, de quem for. Então, aquele que não busca Deus, que tem um corpo humano, mas vive uma vida material, animal, ele é igual a um animal. Qual a diferença de um ser humano que não busca Deus e um animal? Nenhuma. Ele tem a oportunidade nessa vida de estar num corpo humano e servir Deus, buscar Deus. Mas se ele não fizer isso, ele não vai ter um corpo humano na próxima vida. Deus não vai dar um corpo humano de novo para ele. Deus deu um corpo humano para nós servirmos ele. Se você não aproveitou, por que ele vai dar novamente esse corpo humano? Algum dia, daqui sei lá quantas reencarnações, ele pode dar de novo um corpo humano para você. Mas quanto tempo vai perder? Então, o corpo humano é para servir Deus. Sambanda Guiana. Qual é o nosso relacionamento real com Deus? Nós somos uma alma eterna, serva de Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Somos uma alma eterna, serva de Deus. Sambanda Guiana. Guiana quer dizer conhecimento, Sambanda é relacionamento. Qual o conhecimento? Qual o verdadeiro relacionamento com Deus? Servir Deus. Eternamente. Então, continuando aqui, eu lhes disse, Silachar Maharaj fala, aí tem um verso aqui que ele fala o seguinte, quer você fique em uma casa ou em uma floresta, sempre chame os santos nomes. Abandone o comportamento pecaminoso e dedique sua vida à família de Krishna. É necessário deixar as coisas ruins, tudo que não é favorável à devoção a Krishna, a Deus. É necessário deixar tudo o que se opõe ao Senhor Supremo. Então, não importa onde você more, você pode morar na floresta, na cidade, em qualquer lugar do mundo,
qualquer lugar da terra, você pode morar em qualquer lugar, cante o santo nome de Deus. Cante Mahamantra Hare Krishna. Cante as canções glorificando Deus. Esses mantras que cantamos hoje, cantamos todos os dias. Cante isso, independente de onde você mora, independente de onde você está, independente da dificuldade que você está vivendo hoje. Todo mundo tem sua dificuldade. O mundo material é constituído de 3 misérias materiais. Todo mundo tem alguma delas, ou mais ou menos, mas todo mundo tem. Independente de quanto você está sofrendo ou não, sirva a Deus. Independente disso, se você é casado, se você não é casado, sirva a Deus. Faça o que é favorável a Deus. O que é favorável a Deus? Não comer carne, não comer ovos. Deus não gosta disso. Deus não aceita o ovo ou carne no altar se você oferecer para Ele. O que mais é desfavorável a Deus? Você se intoxicar, você usar cocaína, maconha, qualquer tipo de droga alucinógena ou não, álcool, qualquer droga que você usa, lícita ou ilícita, Deus não gosta. É prejudicial para o processo do serviço a Deus. Ayahuasca, o que for, nenhuma substância vai te conectar com Deus, porque a substância que você está usando no mundo material, ela é material. Nada material atinge a alma. Não adianta achar que isso ou aquilo vai melhorar a sua conexão com Deus. Somente vai melhorar a sua conexão com Deus se você servi-lo da forma que Ele orienta. Então, temos que largar o que é desfavorável à devoção, o que é desfavorável a se conectar com Deus. Devemos aceitar o que é favorável à devoção e devemos rejeitar o que se opõe à devoção. Então, obteremos o maior benefício. Tem que ser os dois. E o que é favorável à devoção? Você cantar os mantras devocionais, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o mantra glorificando o Guru, o mantra glorificando os devotos de Deus, o mantra glorificando o Panchatattva, o mantra glorificando o irmão mais velho de Deus, o mantra glorificando o próprio Deus. Cantar o Vandana, que cantamos agora há pouco, a oração reverencia Deus, os seus associados, os locais sagrados, Tulasi Devi, todo mundo. Isso é favorável à devoção. É favorável à devoção, o que mais? Você oferecer comida para Deus, você oferecer água para Deus, você oferecer a fruta, suco, o que você for comer, com exceção da carne, qualquer tipo de carne e ovos. Ofereça para Deus, isso é favorável. E depois, o que mais é favorável? Você comer a comida que foi oferecida para Ele. O remanescente de Deus. Isso é favorável. Você seguir o jejum quando tem dia de jejum. Falando em jejum, o Ekadashi, o próximo Ekadashi, vai ser segunda-feira, segundo o calendário da Índia. Não temos ainda o calendário oficial do Brasil, de São Paulo para Ekadashi. Então, vamos seguir o calendário da Índia. E o Ekadashi na Índia vai ser segunda-feira. Então, isso é favorável à devoção, fazer o jejum no Ekadashi. Escutar as aulas é favorável à devoção. Escutar a falar sobre Deus. Ler um livro do Guru é favorável à devoção. Se encontrar com os devotos no templo, sadhu sanga, para praticar junto, é favorável à devoção. Veja só quantas coisas são favoráveis e quantas coisas são desfavoráveis. Então, Silachar Maharaj falou aqui, se você fizer o favorável ao Senhor e rejeitar o que é desfavorável,
obteremos o maior benefício. Para obter o maior benefício é necessário fazer os dois. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Se você pensa que vai fazer o que é favorável e, ao mesmo tempo, também o que é desfavorável, não vai adiantar. Você acha que vai beber e, ao mesmo tempo, beber também leite e álcool? Então, todo o benefício do beber o leite será tirado do álcool. Não adianta beber o leite e o álcool vai anular o benefício do leite. Também é dito o banho do elefante. O elefante ele toma banho no rio, no lago, e depois ele rola na terra. Ele toma banho e depois ele se suja. É como enxugar gelo. Você enxuga o gelo, mas está sempre molhado, claro. Então não adianta fazer o que é favorável e também o que é desfavorável. Você não obterá nenhum resultado desta maneira. Então, quando você serve ao Senhor Supremo, você deve seguir o que é saudável. E aqui, Srila Chamarji está falando do médico também. Quando o médico prescreve algum medicamento, algum remédio para o paciente, o médico também pode mandar ele fazer uma dieta. E o paciente tem que fazer os dois. Não somente tomar o remédio. Se o médico falou, faça uma dieta, tem que seguir a dieta do médico. Senão, não vai ter resultado. Nós temos que seguir exatamente o que o Guru fala. Se você seguir algo parcial, você não terá o resultado mais elevado. Temos que seguir na totalidade. É difícil? Sim, é difícil. Mas temos que tentar. Se você está doente, você tem que fazer tudo o que o médico orienta. Ah, mas o médico mandou fazer fisioterapia. Sim, também, então vá fazer. O médico mandou parar de comer alguns alimentos, então pare de comer. O médico mandou eu tomar algum remédio, então tome o remédio. O médico mandou eu fazer uma atividade física, andar todo dia, então vai andar. Se você deixar de fazer algo, você não vai se curar plenamente. Da mesma forma, o Guru é o médico da alma. O mestre espiritual genuíno é o médico da alma. E para curar a alma nossa que está doente, a minha alma está doente, a tua alma está doente. E para curar essa doença, somente seguindo tudo. Senão vamos curar parcialmente, mas ainda teremos a doença. Para curar a doença total que temos na alma, tem que seguir tudo que o Guru fala. Ele é o mestre, ele é o médico. Mas para isso temos que ter um Guru genuíno, claro. Vamos ver agora a próxima aula aqui, a continuação dessa daí que estávamos lendo. Os maiores obstáculos é a continuação da aula. Qual é o maior obstáculo? Então, o Srila Chamarji começa a falar. Devemos sempre nos lembrar de uma coisa. Há uma coisa muito bonita escrita no Sri Chaitanya Bhagavata. Sri Chaitanya Bhagavata é uma escritura muito, muito bonita mesmo, de os passatempos de Mahaprabhu, de Deus, que veio na Terra 537 anos atrás. Chaitanya Bhagavata. Então, o que diz no Chaitanya Bhagavata? Aqueles que não ofendem ninguém e sempre cantam os santos nomes do Senhor Krishna, conquistam o inconquistável Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, se você não ofender ninguém e você cantar os santos nomes de Deus, você vai conquistar o próprio Deus, que é inconquistável, mas você conquista ele através disso.
Ele se rende a você se você não ofender ninguém e se você cantar o tempo todo Mahamantra Hare Krishna. Isso está escrito também, isso está escrito em Sri Chaitanya Bhagavata, capítulo 2, verso 10, 31, 312. Em nosso caminho de vida espiritual, o maior obstáculo para alcançar a perfeição é paraninda. O que quer dizer paraninda? Criticar os outros. Criticar os outros é o principal obstáculo que temos na vida devocional, no avanço devocional. Não devemos criticar ninguém, nós devemos ver os nossos próprios defeitos. Nós temos tantos defeitos, fazemos tantas coisas erradas, prejudicamos os outros, deixamos os outros tristes, os outros ficam tristes conosco. Por que você vai ficar criticando o outro? Veja o seu defeito, não o dos outros. Nós não viemos aqui no mundo material para olhar o defeito de ninguém. Então, paraninda, né? Criticar os outros. E para charcha, o que quer dizer isso? Fofocar sobre os outros. Discutir sobre os outros. Não devemos fofocar sobre os outros. Nós temos mania de falar dos outros. Apontar o dedo e falar o defeito do outro, espalhar isso para todo mundo. Isso não é apropriado. Não devemos fazer isso. Nós sabemos que isso não é apropriado, mas nós ainda fazemos. Por quê? Porque nós estamos doentes. A alma está doente. O Guru fala que não é para fazer isso, mas quando acabar a aula aqui, provavelmente ou eu, você vai falar algo de alguém. Ou amanhã, se não é hoje, amanhã. Se não for amanhã, depois de amanhã. Nós vamos fofocar, vamos falar do outro, vamos criticar o outro. Por que isso? Porque estamos iludidos por Maya, estamos doentes. Então, nós devemos fofocar sobre os outros, discutir sobre os outros. E também, para a doça, darshan, ver as falhas dos outros. Não devemos ver as falhas de ninguém. Tudo isso é a maior ofensa. Se você parar de cometer essa ofensa, obterá a perfeição mundana muito rapidamente. Devemos enxergar as boas qualidades dos outros. Guru Maharaj também disse: se você sempre falar sobre as falhas dos outros, o que acontecerá? Um pecado não obstrui a vida espiritual. Veja só, isso é muito importante. Presta atenção nisso. Um pecado não obstrui a vida devocional, mas uma ofensa sim. Aqueles que se misturam com senhoras, com mulheres, cometem um pecado. Aquele que faz o sexo ilícito comete um pecado. O que é pecado? Pecado que não é apropriado fazer para o serviço a Deus. Então, aquele que faz isso, ele comete um pecado. Ele fez algo errado. Mas, se você vê alguém se misturando, fazendo isso com uma senhora, com uma mulher, e conta aos outros sobre isso, você está cometendo uma ofensa. Então, o pecado, aquela pessoa que fez algo errado, ela não vai impedir o serviço devocional dela. Mas se você comentar o que o outro fez, isso é uma ofensa. E a ofensa te tira do serviço. É pior você ficar comentando o que o outro fez de errado do que aquele que fez algo errado. Veja só como é importante nós não falarmos do que o outro fez errado. O outro que fez algo errado é menos perigoso, é menos pior do que você que está comentando sobre ele. Se ele fez algo errado, deixe ele. Ele vai cumprir alguma coisa sobre aquilo. Mas se você ficar divulgando para todos o que ele fez de errado, você está ofendendo ele. E a ofensa vai tirar você da devoção a Deus. Isso é extremamente importante.
Não podemos falar de ninguém. Deixe cada um fazer o que quer e também, se você puder, você oriente a pessoa, mas não fique falando para todos. Não fique fofocando sobre isso. Aqueles que cometem um pecado terão um problema, mas aqueles que os virem fazendo algo errado e falar sobre isso para os outros, serão removidos da vida espiritual. Esta é uma concepção muito bonita. Então temos que tomar cuidado com isso. Tem uma história muito conhecida nas escrituras de um devoto, um brahmana. Ele fazia todo dia o arati, a cerimônia para Deus. Ele lia as escrituras, ele cantava os mantras. E ele morava no local que ele via uma prostituta. Ele via, dava para ver a janela da prostituta, da onde ele morava. E todo dia ele via ela lá. Entrava um, saía, entrava outro, saía, enfim. Ela trabalhava com a venda do corpo dela. E ele todo dia criticava ela. Ele olhava e falava, olha essa mulher pecadora, o dia inteiro fazendo isso, o dia inteiro fazendo isso, só pecadora, ele falava, né? E ficava o dia inteiro pensando nisso, pecadora, pecadora. E ao mesmo tempo ela olhava para aquele brahmana, aquele devoto, e ele fazendo arati, ele lendo, ele cantando os mantras, e ela olhava e falava, nossa, esse sim é um santo, essa pessoa é uma santa, ela fica o dia inteiro servindo Deus, eu sou pecadora, mas ele é um santo, ele realmente é um santo. E aí essa mulher morreu, e depois ele também morreu. E quando ele chegou lá com o senhor Yamaraj para ver o que havia feito, o senhor Yamaraj foi julgar o que ele havia feito. O senhor Yamaraj colocou aquela mulher para um lado bom, ele colocou ela num lugar bom e mandou esse devoto para um lugar ruim. E aí o devoto falou, mas como assim? Aquela mulher ficou a vida inteira vendendo corpo, eu fiquei a vida inteira aqui servindo Deus. Por que eu estou no lugar ruim e ela está no lugar bom, melhor do que eu? E aí o senhor Yamaraj falou para ele, porque ela ficava te elogiando o dia inteiro. Ela via você e elogiava você o dia inteiro. Que homem santo, serve Deus. E você ficava o dia inteiro criticando ela. Sempre criticando ela, falando mal dela. Então veja só o prejuízo que nós temos de nós falarmos mal dos outros, de falar o que o outro está fazendo de errado. Ele vai ter algum problema de fazer algo errado, mas você será afastado de Deus. Não há problema pior do que ser afastado de Deus. Então, isso daí é uma lição para todos nós. Nós escutamos, sempre escutamos isso, mas é difícil perder esse hábito de falar dos outros. E como que poderíamos fazer isso? Servindo Deus. O serviço a Deus vai tirar tudo de ruim que temos dentro de nós. Então, sirva a Deus e tente evitar falar dos outros. Quando você pensar em contar algo para o outro, fique quieto. A inteligência domina a mente. Então fique quieto, não fale do outro. Você tem vontade, mas não fale. Tente se segurar. Continuando aqui. Essa é uma concepção muito bonita, né? E aí ele continua falando, Srila Maharaj. Lembre-se sempre disso. No templo, muitos prestam serviço, mas, ao mesmo tempo, fofocam sobre os outros e olham para os outros, para o buraco dos outros. Todo o resultado de qualquer serviço que eles fizerem sairá por esses buracos. Se você mantiver o leite em um pote com furos, verá que o leite continuará saindo e fluindo, saindo pelos buracos.
você não pode manter o leite em um pote com furos. Da mesma forma, não importa quanto serviço eu faça, não importa quanto eu cante o santo nome, se eu, ao mesmo tempo, cometer ofensa ao santo nome, então todo o resultado desse serviço será distorcido. Você deve sempre se lembrar disso. Então, você pode servir, mas se você não fizer o apropriado, se você ficar falando mal dos outros, comentando sobre o erro dos outros, todo esse serviço não vai ter um reservatório próprio, vai estar furado e vai tudo embora. Então não adianta fazer o serviço e continuar falando dos outros. Temos que nos policiar, não fazer mais isso. A vida espiritual é semelhante à escola ou universidade. Quando chegam os exames, os alunos estudam até tarde da noite. Passam o dia e a noite estudando. Porém, se alguém estudar regularmente todos os dias, não terá que estudar assim, de dia e de noite, para a prova. A vida espiritual também é assim. Se cantamos Kirtan todos os dias, se falamos Harikatha, falamos sobre Deus todos os dias, se falamos sobre vida espiritual todos os dias, então a nossa vida espiritual progredirá gradualmente e firmemente. Lembre-se sempre disso. Sempre pense nisso. Como posso praticar a consciência de Krishna? Temos esse belo corpo e estamos desfrutando com o ar, a luz do Senhor. Para cada alma diva ficar no corpo, é necessário matar milhares de outros corpos. Vivemos matando milhares de corpos e tirando as almas diva deles. Qual é a saída desta vida pecaminosa? A solução é tornar nossa vida centrada em Krishna, tocar nos membros da família de Krishna. É por isso que Gurudeva vem e nos diz: venha tornar-se um membro da minha família. Tenho tantos empregos na minha família, é necessário buscar esse tipo de trabalho. Não é necessário saber nada sobre os outros trabalhos do mundo externo. A família de Gurudeva requer muitos funcionários. Venha e se envolva no serviço lá. Aceite o serviço lá e você será extremamente beneficiado. Você procura dólares e centavos, riqueza, casas, carros, mas uma vez que seus olhos se fecham, tudo ficará aqui na terra. Por que então tanto apego? Teremos que deixar tudo aqui e ir embora. No entanto, você tem este nascimento humano. Qual é o significado de um nascimento humano? Praticar a vida espiritual corretamente, adorar o Senhor corretamente. No entanto, não podemos fazer isso. Gurudeva lhe deu uma passagem, mas se você descer do trem em um lugar antes, no meio do caminho, não chegará a um mundo transcendental.
Então, assim, Srila Govinda Maharaj fala, Srila Maharaj fala, ele está falando aqui, vamos continuar aqui, está no finzinho. Qual é o obstáculo na vida espiritual? Se você sente falta de comida, roupas, dinheiro, se você deixar a vida espiritual por todas essas coisas externas, então isso não é consciência de Krishna. Você nunca pode obter grandes coisas sem abrir mão de pequenas coisas. Devemos sempre lembrar disso. Então, se você quer coisas pequenas como comida, dinheiro, casa, carro, você não terá coisas grandes. O que é grande? Deus. Não há nada superior a Deus. Se você quiser continuar querendo algo material, você não terá Deus. Para ter Deus, temos que largar essas pequenas coisas. Largar aquela vontade, largar de comer carne, largar de fumar, largar de usar droga, largar o álcool, largar de fazer fofoca, largar de olhar o defeito dos outros. Tudo isso é pequeno perante Deus. Então não teremos Deus, que é a coisa mais alta que tem, mais elevada, se continuarmos com isso. Gurudeva está falando isso, Srila Maharaj está falando isso. Não podemos ter algo elevado se continuarmos com essa visão pequena. Temos que praticar a vida devocional corretamente, como diz aqui Srila Govinda Maharaj. Então, por que colocamos toda a nossa energia aqui, querendo trabalhar 10, 12, 15 horas por dia? Se vamos deixar tudo aqui quando abandonarmos o corpo, não ficará nada, não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui. Tudo que você tanto quer, todo esse dinheiro, toda essa fama, todo esse poder, a família, tudo que você tanto quer, vai ficar aqui no mundo material. Você vai largar tudo isso e vai adquirir no outro corpo. E quando você voltar no outro corpo, você não sabe nem falar. Você vai ter que aprender a falar. Você vai ter que aprender a controlar o esfíncter. Você faz xixi, você evacua sem controle quando é criança, quando é bebê. Nós vamos ter que aprender tudo de novo. Aprender a ler, aprender a escrever. Se você fala vários idiomas agora, você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai ter que fazer faculdade de novo. Vai ter que entrar no emprego de novo, fazer estágio, entrar no emprego. É isso que você quer? Voltar e fazer tudo de novo? Ou você quer servir Deus e de repente não voltar mais para cá? Servir Ele no mundo transcendental? Ser feliz o tempo todo? Temos que escolher o que queremos. Depende do que queremos, devemos fazer aquilo. Então, assim acabamos a leitura hoje da aula de Srila Maharaj. Vamos ver aqui quem está conosco participando pelo Facebook e também pelo Instagram, depois eu vou olhar. Aqui no Facebook hoje, vamos ver quem está conosco. Temos aqui a Vishaka Devidasi conosco aqui, assistindo. Temos aqui também Sajol Sharkar conosco, Arjuna Krishna Prabhu, Hari Garcia, Shanta Kunvar conosco também, a Malini Devidasi. Deixe-me ver também quem mais. O Thales também assistiu conosco hoje, participou aqui conosco. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, depois eu olho quem está no Instagram. E amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, como todos os dias, começará o programa da manhã com Mangal Arati, e amanhã à noite é domingo, 16 horas como hoje começa o programa. Então quem quiser vir ao templo, participar presencialmente,
venha, somente me avise antes. Ou se não, veja online. Mas é claro que vir ao templo é melhor fazer sadhusanga, ver a deidade pessoalmente, a deidade conseguir ver você também. Então isso é muito bom. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Namaha. 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 Jalavaya Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Vrinda. Jai Gosai Kori Charana Vanda. Namaste Vishnanatha Vishnapura. Jahute Vignanatha Vistapura. Jai Gosai Jai Tarada. Jai Gosai Charamuni Tarada. Santa Bara Padarino Mora Consagra. Sadra Charana Sri Bhakta Sameva. Janame Janame Jai Gosai Jabe Braje Koila Vasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Pradma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kore Naradana. Hari Nama Sankirtana Kore Naradana. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare.
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura. Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura. Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver se alguém fez mais algum comentário ou entrou mais alguém aqui na transmissão. E aí depois eu vou ver quem está conosco no Instagram. Aqui no Facebook não temos mais ninguém. Então, vamos ver quem está no Instagram e aí encerrarei a transmissão. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati. Aqui no Instagram hoje temos deixa eu ver aqui, My Cry. Então, uma boa noite.